Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, meus queridos, hoje é sábado, dia 4 de fevereiro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade aqui ao nosso trabalho de jornada da cura da criança interior, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje nós começamos o nosso vídeo comentando a lição 35. Minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santo. Já falei com vocês no vídeo de 2021 e no vídeo de 2022, que se você ainda não tiver assistido, eu recomendo fortemente que assista, que eu tenho uma certa implicância com essa palavra eu sou santo, né? Com esse adjetivo aí, santo. Eu não bate comigo, né? Então eu prefiro usar eu sou muito sagrado, eu sou muito sagrada. Veja se isso bate para você ou não, tá? Essa noção aqui da santidade, ela quer falar de algo que é divino, né? De algo que pertence ao reino de Deus, de algo que é sagrado, né? Então você pode falar assim também, eu sou muito divino, serve também, se você tiver essa mesma implicância que eu tenho com essa palavra, né, de santo, né? Eu sou santa? Não, eu não sou santa, Deus me livre, né? Mas eu sou divina, porque a minha fonte, né, o ser que me deu origem seguramente foi Deus, né? Eu sou a filha de Deus, assim como você também o é, tá? E aí, eu queria comentar apenas o primeiro parágrafo da lição. A ideia de hoje não descreve o modo como vês a ti mesmo agora, isto é, como divino, como de Deus, né? Descreve, porém, o que a visão crística, a visão real, a visão verdadeira te mostrará. É difícil para qualquer pessoa que pense estar neste mundo acreditar nisso em relação a si mesma. No entanto, é por não acreditar nisso que ela pensa estar nesse mundo. Isto é, que pensamos estar nesse mundo, porque na verdade não estamos. Na verdade nós estamos tendo um sonho, né? E Buda já falava isso, né? Muito bem. Essa lição ela é muito rica, né? Então assistam os vídeos anteriores, porque senão eu vou acabar repetindo o que eu já falei no ano passado e no ano retrasado. Então você vai praticar. Eu me vejo submisso, eu me vejo deprimido, eu me vejo fracassado, eu me vejo ameaçado, eu me vejo impotente, eu me vejo vitorioso, perdedor, caridoso, virtuoso. Mas a minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santo. Como eu vou praticar? Eu sou muito sagrada, eu sou muito divina. E aí você vai botar aqui como você se via na sua infância. Eu me via submissa, eu me via rejeitada, eu me via abandonada, eu me via humilhada, eu me via invisível, eu me via infeliz, eu me via sozinha, eu me via impotente, eu me via perdedora, eu me via deixada de lado, mas a minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santa, eu sou muito divina, eu sou muito sagrada. Então essa é a prática de hoje, tá? Eu tinha separado para vocês ontem, quer dizer, eu não separei coisa nenhuma, né? Porque se eu tivesse separado, eu não teria perdido. Ontem eu vi um post no Instagram que eu tenho que achar, porque eu tenho que ler aquele texto para vocês, mas enfim. Tentei encontrar, achei que fosse de uma determinada conta e vi que não é. Ou então, na pior das hipóteses, o rapaz apagou o post, né? Mas enfim. Eu vou ler primeiro o texto da Marianne Williamson para depois começar a falar disso, tá? Então a gente vai ler rapidamente o texto do livro A Year of Miracles, da Marianne Williamson, reflexão do dia 35, sobre reencantar o mundo.
nós fomos doutrinados por um mundo, né? Num mundo desencantado, e sacrificamos muito para viver nele. O mundo não é melhor por ter perdido a sua ternura. A falta de significado e o cinismo da nossa era, o sarcasmo reflexivo que passa por uma reflexão inteligente, a suspeita e o julgamento de tudo e de todos. Esses são os coprodutos tóxicos de uma visão de mundo desencantada, né? Então, estamos todos desencantados com o mundo, não é verdade? Muitos de nós queremos sair fora dessa roda de sofrimento. Seguramente nós que estamos aqui fazendo esse trabalho, né? Que nos custa tempo, nos custa energia, nos custa angústia, né? Esse trabalho pode ser bastante angustiante quando nós começamos a ver a realidade a respeito do mundo e das nossas próprias vidas. Estamos pagando esse preço, não é verdade? Nós não queremos aceitar que aquilo que é tem que ser. É isso mesmo. Por que a gente não quer aceitar isso? Porque nós sabemos que deve haver uma outra forma, que deve haver um jeito diferente, porque Jesus nos ensinou, né? Jesus se deu ao trabalho de por 7 anos, 8 anos, nos ensinar isso quando ele ditou esse livro, a Helen Schucman e a William Thetford, não foi? Nós queremos perfurar o véu da ilusão que nos separa de um mundo de infinitas possibilidades, né? Desse mundo que é o mundo da Era de Ouro, que é descrito lá no final do livro das Revelações. Nós queremos outro tipo de vida para nós mesmos e para o mundo. Sim, nós queremos um outro tipo de vida para nós mesmos e também para o mundo. Nós estamos considerando que deve haver um outro jeito. Ela fala, né? Uma porta para os reinos milagrosos que está simplesmente esperando por nós para abri-la. Então, essa porta está aí. Ela só está esperando que nós tomemos a decisão de abri-la. Bata e a porta se abrirá. Não foi isso que Jesus falou? Peça e receberás. Tanto que a gente já aprendeu aqui que o nosso poder, né? Tanto Jesus nos ensina isso, como eu sempre trago para vocês um pouco do que eu estudei lá com o Access Consciousness, né? Com o pessoal do Gary Douglas e do Dan Heer, das barras de Access, né? Que o poder está na pergunta, né? Meu Deus, o que eu tenho que aprender com isso? Meu Deus, qual é a virtude que eu tenho que desenvolver? Meu Deus, como eu preciso me ver? Qual a consciência da qual eu estou precisando para ultrapassar esse problema, né? Qual a consciência que eu ainda não tenho? Qual o conhecimento que ainda me falta, né? Muito bem. Então é assim que a gente entendeu que temos que viver a vida. Porque é assim que esse holograma se comunica com a gente. Quando a gente para de insistir que nós sabemos as respostas, quando nós nos colocamos na posição da pergunta, na posição da ignorância no bom sentido, ignorância no sentido de que eu ignoro algo, então nós estamos no nosso ponto de poder. Por quê? A Cabala também explica isso de uma forma linda, né? Porque para a Cabala, nós em relação a Deus, nós temos que assumir uma postura de receber, uma postura feminina. Nós temos que nos abrir para receber. Receber o quê? O conhecimento, a sabedoria, o amor, a vida, a harmonia, todo
todos os atributos que Deus tem para nos dar, que são nossos por direito divino, porque nós somos o seu filho, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isentos de pecado. Não é isso? Então nós precisamos assumir essa posição receptiva com relação a Deus, tá bom? E aí quando a gente fica nessa receptividade, a gente para de insistir que tá certo. Lembrem-se, um curso em milagres, ele começa a ser ditado no momento em que Helen declara: deve haver outro jeito. Deve haver outro jeito. Eu não sei qual é, mas deve haver. Universo, por favor, mostre-me. Essa é a postura da Helen. Aí Jesus chega para ela e fala assim: oi, Helen, tudo bem? Aqui é Jesus. Eu vou começar a ditar um livro para você. Por favor, pegue um bloco e tome notas. Não foi assim que Jesus fez com a Helen? Não foi assim. Não foi assim. Jesus não foi tão óbvio. Eu adoraria que ele tivesse sido, mas ele não foi, né? Então ele começa o ditado falando assim: este é um curso em milagres. Por favor, tome nota. Aí a Helen, Aí ele fala de novo: este é um curso em milagres. Por favor, tome nota. Aí a Helen: quem tá falando comigo? Aí a Helen começa a achar que tá pirada, né? Aí ele repete até ela sentar para anotar: este é um curso em milagres, por favor, tome nota. Aí ela senta e começa a escrever. E ele falava com ela até ela escrever. E ela, no início ela não sabia nem que coisa era aquela, um curso em milagres, né? Não era a Course of Miracles. Já falei isso para vocês, não é um curso de milagres, não é um curso sobre milagres, é um curso em milagres, porque ele é vivencial, né? Por isso que ele é a Course in Miracles, não é of Miracles, né? E então, ele falava com ela até ela anotar. Até ela anotar. Enquanto ela não anotasse, ele não parava de falar com ela, né? Claro, gente, que do ponto de vista da alma, a Helen assumiu esse compromisso com ele antes de encarnar. Assim como o Bill, assim como o Dr. Kenneth, assim como todo aquele grupo maravilhoso de pessoas que deram nascimento a esse livro, né? Foram muitas pessoas que trabalharam para que esse livro chegasse assim bonitinho, formatadinho, encapadinho nas nossas mãos, para que a gente simplesmente se desse ao trabalho de ler, marcar, fazer nossas anotações, né? E eu não sei por que eu tô falando isso, de novo, mas deve ser importante, né? Então, sim, porque deve haver outro jeito, né? Porque a gente quer abrir essa porta, porque a gente quer abrir essa porta ascensional. E nós queremos que essa porta não seja individual. Porque se a gente quiser que essa porta seja individual, a gente está caindo no especialismo. Eu sim, você não. Não, nós queremos que essa porta seja aberta para todos. Mas a gente precisa lembrar que a fala de Jesus é: todos serão chamados, poucos escolherão ouvir, poucos escolherão atender ao chamado, tá? Mas a gente quer que essa porta seja aberta, né? Porque nós entendemos sim que, nossa, cansamos aqui dessa dimensão de dor, não é? Desse pesadelo do ego, desse pesadelo de sofrimento. A gente não precisa mais disso, né? Já aprendemos tudo que tínhamos para aprender, né? Lembrando que esse mundo já acabou há tempos, né? Muito bem, eu fiz um diagrama aqui para vocês. Eu vou começar a ler o livro Sexo e Dinheiro, que na verdade o nome do livro não é Sexo e Dinheiro, o nome do livro é Forma e Conteúdo. O subtítulo é Sexo e Dinheiro, a prática de um curso em milagres, do nosso amado grande mestre, meu grande mestre, nosso grande mestre, Dr. Kenneth Wapnick. Então nós vamos começar a falar sobre forma e conteúdo, tá? Ele vai começar com uma pequena introdução que eu estava me lembrando, né? Já tem algum tempo que eu li esse livro.
eu estava me lembrando aqui de como organizar, estava verificando como organizar as aulas para vocês, e eu acho que essa introdução é extremamente bem-vinda, tá? Mas, antes da gente começar a ler e começar a comentar, eu queria mostrar para vocês um diagrama tosco que eu fiz para vocês, tá? Ah, muito bem. A câmera, a imagem do espelho, ela é invertida, como a câmera inverte de novo, então a imagem ficou direita. Não é maravilhoso isso? Ah, muito bem. Então esse é um desenho tosco, tá? Me perdoem pelo meu desenho tosco, mas eu quero que vocês entendam que Deus Pai e Deus Filho, eles são como um sistema de vasos comunicantes. Imaginem que os pensamentos de Deus, a mente de Deus, ela é fluida, ela é como se fosse água, tá? Então tá aqui, eu tenho dois vasos comunicantes, aqueles que a gente aprende lá no 2º grau nas aulas de física, nas aulas de hidrostática, tá? Eu acho que é no 2º ano do 2º grau que a gente aprende, tá? Então a gente tem um sistema de vasos comunicantes. Para efeitos didáticos, eu botei o primeiro aquário maior. O primeiro aquário é Deus Pai, é esse aqui. O segundo aquário é Deus Filho, é esse aqui. A ponte que une Deus Pai e Deus Filho e permite que os pensamentos da mente de Deus cheguem a Deus Filho é o Espírito Santo, tá bom? Então essa parte é fácil de entender. São vasos comunicantes, tá? São vasos comunicantes. A nossa lição de hoje, ela diz: a minha mente é parte da mente de Deus, eu sou muito santo, tá? Então tudo que está fluindo verdadeiramente na minha mente é o conteúdo da mente de Deus, né? Aí eu botei uma bolinha aqui, e essa bolinha que tá separada é uma bolinha, tá? Essa bolinha tá separada. Essa bolinha, ela tá cheia de pensamentos. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, tá aqui o meu. Ela tá cheia de pensamentos. Eu vou botar esses pensamentos meio laranjinhas aqui, tá? Então, essa bolinha tá cheia de pensamentos. Esses são os pensamentos do ego. Esse é o ego, tá? Tá bom? Então, tem uma outra coisa que eu não botei aqui, que a gente vai, eu não vou entrar agora nesse mérito não, senão o diagrama vai ficar equivocado, tá? Não vou falar de mente certa e de mente errada hoje não, senão o diagrama vai ficar equivocado. Mas eu quero que vocês entendam a ideia geral desse diagrama. Vocês não vão ver esse diagrama em lugar nenhum, esse diagrama saiu da minha cabeça, tá? Então, qualquer equívoco com relação a ele é por minha conta e risco, tá? Eu assumo a responsabilidade. Muito bem. Então, o ego, né? Lembrando que o Deus Filho, ele aqui, nesse mundo de separação, ele assume o papel de tomador de decisões. Tá bom? E aí, ele decide se ele vai ouvir a voz da bolinha, do ego, ou ouvir a voz do Espírito Santo, que o conecta com Deus, tá bom? Os pensamentos do ego são os pensamentos equivocados, são os pensamentos de pecado, culpa e medo. Lembram da tríade ímpia, né? Então, a gente tem os pensamentos da tríade ímpia. E eu não vou poder, eu queria marcar aqui com outra cor. Deixa eu ver se eu tenho outra cor aqui. Minhas canetinhas não estão aqui. Não tem. Tá? Então, os pensamentos do ego são os pensamentos da tríade ímpia, pecado, culpa e medo. Tá bom? E os pensamentos de Deus Pai, os pensamentos de Deus Pai são os pensamentos de amor e de perdão. Tá bom? Então, esses eu posso escrever aqui porque eu quero botar aqui. Amor, perdão, aceitação. E tá faltando uma coisa que eu gosto de botar.
é amor, perdão, aceitação. Tá faltando uma coisa que eu gosto de botar, né? Porque o amor é o maior, né? Ah, gratidão. É o tripé, é a tríade sagrada, né? Então, a tríade sagrada do amor de Deus, ela é perdão, aceitação e gratidão, tá? Então, esses são os pensamentos aqui de Deus Pai. E aqui a tríade ímpia, que eu não vou escrever, porque eu gostaria de escrever com uma cor diferente, meu giz de cera tá muito ruim. Ela é a tríade ímpia, pecado, culpa e medo. E aí, do pecado, culpa e medo derivam o julgamento, os pensamentos de ataque, os pensamentos de crítica, né? O ódio, a mágoa, a vergonha, o ressentimento, tá bom? Muito bem. Então, eu vou começar lendo a introdução, tá? E essa introdução, gente, ela é mas ela é bem legalzinha, tá? Ela é bem legalzinha. Então, se vocês tiverem alguém que esteja me assistindo, que não esteja nos vídeos de 2023 e que vocês achem que precisa de uma introdução, podem mandar para esse vídeo, tá? Então, vamos lá. Ele vai começar a delimitar como tudo aconteceu, tá bom? Muito bem. Depois eu tenho que me lembrar de responder uma pergunta que eu recebi ontem. Então, introdução. Mente e mente dividida. Para falarmos sobre forma e conteúdo, à medida em que isso se aplica às nossas vidas diárias, cotidianas, especificamente com relação ao sexo e ao dinheiro, nós devemos então começar pelo começo. Deus é o primeiro e o único conteúdo, juntamente com a sua criação, o Cristo. O Cristo é o Filho, tá? É o Filho de Deus. Não apenas Jesus o Cristo, mas todos nós, na nossa realização crística. Deus e o Cristo, Pai e o Filho, são um em pensamento, unidos na mente. Pensamento com P maiúsculo, mente com M maiúscula. Quando o impossível aparentemente aconteceu, a pequena ideia louca de que o filho poderia se separar da sua fonte e filho com letras maiúsculas, um novo conteúdo surgiu, a separação, na qual a mente do Cristo aparentemente foi dividida em mente com M maiúscula e mente com M minúscula, tá? Então, seria isso aqui. A mente com M minúsculo seria isso aqui, tá? Não seria não, tá? Porque aí tá faltando um elemento no diagrama que eu não botei, tá? Então, esqueçam o que eu falei, por favor. A mente dividida, agora ela se divide na mente certa e na mente errada. Os lares do ego, do Espírito Santo e do ego, respectivamente. Quer dizer, a mente errada é a mente do ego, a mente certa é a mente do Espírito Santo, tá bom? E isso representa dois caminhos mutuamente exclusivos, isto é, um invalida o outro, não podem coexistir simultaneamente, por isso são mutuamente exclusivos, um exclui o outro, tá? É como eu vestir uma blusa preta ou uma blusa laranja. Ou eu vou vestir preto ou vou vestir laranja, eu não vou botar uma blusa por cima da outra, tá? Isso representa duas formas mutuamente exclusivas de olhar para a pequena ideia louca. O ego vê a pequena ideia louca como realidade, enquanto que o Espírito Santo não a vê de forma alguma, porque a separação de Deus nunca ocorreu. E esse é o princípio da expiação. Então, o conteúdo da mente de Deus, o amor, é substituído por dois conteúdos da mente dividida,
a separação e a expiação. Uma terceira parte da mente, o tomador de decisões, escolhe entre elas, né? Entre a mente egóica ou a mente do Espírito Santo, a mente certa. Enamorado da separação, o que assegura a sua existência como uma entidade separada, o Filho de Deus, aqui igualado, tá? Igualado ao tomador de decisões, se alia com o pensamento do ego e acredita que ele mesmo é um ser autônomo e independente, não mais parte da unidade não dividida e não diferenciada. Essa unidade aqui está com letra maiúscula. Essa unidade aqui é Deus, tá bom? Para invocar uma das principais metáforas do curso, nós podemos dizer que o Filho de Deus caiu adormecido e começou o seu sonho de separação. Ainda esteja retendo uma memória da sua realidade, do estado previamente, do estado prévio à separação do espírito. O Filho único de Deus, assim como ele, Deus, o criou, tá? Se mantendo como Deus o criou, tá bom? Então essa é a metáfora, é o início da separação. Ontem a Beth, minha querida Beth, beijo Beth, ela falou que não entende essa coisa da minha metáfora do metaverso. Eu espero que agora faça sentido para você, Beth. Nós estamos todos adormecidos tendo um sonho, tá? Nós estamos adormecidos tendo um sonho. Esse mundo de separação é um mundo de sonho. Por isso eu o comparo a um metaverso, né? É um sonho, isso aqui é maia, isso aqui é ilusão, isso aqui é um holograma, isso aqui não tem realidade. Como explicar o metaverso? Eu ontem, lendo o seu comentário, a única frase que me veio à cabeça para te explicar, e aí eu vou apelar a você para que você abra mão da sua mente racional, para que você ouça o que eu vou falar agora sem pensar, para que você absorva. Deixe que o conteúdo da minha mente se comunique com o conteúdo da sua mente, e isso é válido para todos aqui que estiverem nessa dúvida. E esse é um conceito, se eu não me engano, budista, que é o conceito do Furiomundi, tá? Que é quando o conteúdo da mente do mestre simplesmente se transmite como num raio, numa revelação para o discípulo, tá? Aqui eu meio que sendo um pouco atrevida de dizer que eu sou a sua mestra e você minha discípula, tá? Então eu só vou falar uma coisa, que foi o que o Divino Espírito Santo me pediu para responder para você, diante dessa pergunta, tá? Eu só vou te dizer uma coisa. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Introdução de um curso em milagres. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. E aí eu vou pedir para você lembrar que o seu corpo, ele pode ser ameaçado. Eu tô aqui com o Aslan aqui do meu lado. O corpo do Aslan pode ser ameaçado. Mas nada do que é real pode ser ameaçado. E nada irreal existe. Então, se nada real pode ser ameaçado
o meu corpo e o corpo de Aslan podem ser ameaçados. Então, isso quer dizer que nossos corpos são irreais. Mas nada irreal existe. E nisso está a paz de Deus. E aqui eu fecho a resposta à sua pergunta, tá bom? Muito bem. Muito bem. Aí ele continua. A estratégia do ego. A falta de mente. O ego logo após a sua vitória sobre o Espírito Santo, agora se encontra face a face com o inimigo mortal, o Filho de Deus em si mesmo. Desejando apenas manter a separação, o eu separado que ele ganhou, a parte da mente que escolhe o ego, quer se assegurar de que a mente nunca mude de decisão, isto é, que a mente nunca escolha novamente. É isso que o ego não quer. Porque a sua existência como um self separado e diferenciado depende do poder da mente do Filho de Deus, de acreditar que ele, Filho de Deus, é autocriado, em vez de criado por Deus. Nós vamos ver como esse poder de autocriação se torna um pensamento importante nas áreas do sexo e do dinheiro. Se essa crença for retirada, o self separado do ego desaparecerá de volta no nada de onde ele veio. E então o ego percebe o poder da mente do Filho de Deus de escolher como a sua grande ameaça. E ele deve fazer alguma coisa para anular essa espada de Damocles, né, que está em cima da cabeça dele, que está pendurada sobre a sua tênue cabeça. O poder de escolher contra ele, ego, e em favor do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, tá? Então, qual é a estratégia do ego para resolver esse dilema, né? O Filho de Deus começa a acreditar que ele, Filho de Deus, é o ego. Então, o que o ego então precisa fazer? Ele precisa garantir que o Filho de Deus não vai mudar de ideia e voltar a se lembrar de quem ele, Filho de Deus, realmente é. Criado por Deus. Sim, a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança do Deus verdadeiro e não do Deus tirano, irado, vingativo do ego. Tá bom? Então, chega agora, né, a estratégia do ego de inventar um plano de forma que, para que o Filho de Deus nunca mude de ideia. Esse objetivo é simples e os meios de atingi-lo são engenhosos. Seu único propósito é fazer com que o Filho de Deus fique sem mente, porque ele não mais sabe que ele tem e que ele é uma mente. Então, ele não poderá mudar isso. Aqui entendam mente como espírito, tá bom? Entendam mente como espírito, mente porque é o âmbito onde a nossa mudança vai acontecer, aqui na terceira dimensão, mas podem entender como espírito, porque é aquela pegadinha de Jesus, né? Mente e espírito. Oh, Jesus, você e suas pegadinhas conosco. E então o ego adota o plano para fazer com que a mente seja tão desagradável e aterrorizante que o Filho de Deus irá voluntariamente desejar
ir embora, né? Deixá-la de lado. E se tornar, portanto, sem mente, assegurando que a decisão original pelo ego permanecerá permanente e que a sua existência, a existência do ego, estará assegurada. O plano do ego se centra em instilar o medo de Deus, literalmente, na mente do Filho de Deus. O ego conta ao filho uma história, um mito cósmico. O propósito... só um minuto, tá, gente? O propósito que fez com que o filho escolhesse fugir da sua mente para nunca mais retornar. O bloco fundamental da história do ego é a trindade ímpia de pecado, culpa e medo. E aqui está um conto, brevemente resumido. E aí, meus queridos, se vocês não tiverem acordado até agora, se vocês ainda não tiverem tomado a pílula vermelha, apertem os cintos, porque nós vamos decolar. Nós pecamos contra Deus. Ao egoisticamente desejarmos a nossa separação, um preço a ser pago pela nossa liberdade, Deus teve que ser destruído, uma vez que unidade e separação não podem coexistir. Onde uma está, a outra nunca poderá estar. E uma vez que nós acreditamos que nós estamos separados, isso significa que a unidade vivente de Deus teve que ser sacrificada. Portanto, a nossa existência individual está para sempre igualada ao pecado, que é a trama dentro do tecido exato da nossa existência. Se eu existo, eu devo ser um pecador. Porque pecando foi como eu me separei, tá? Ok? Então eu só posso ter uma existência individual egóica porque eu pequei. O pecado foi o preço da minha liberdade. Para quem quiser entender isso de uma forma melhor, vai então e leia novamente a parábola do filho pródigo. Se você ainda não a leu hoje, leia, tá? Então, qual é o preço da liberdade? Papai, me dê o que é meu por direito e bye bye, vou para a minha vida de sexo, drogas e rock and roll. Não é isso? Quando ele chega lá, e a coisa inicialmente é muito interessante do ponto de vista dos prazeres sensoriais, mas não do ponto de vista do significado da vida dele. E aí o tempo passa e os prazeres sensoriais, eles têm um fim, né? E aí ele começa a botar a mão na cabeça, o filho. Mas qual foi o preço que ele pagou? O que ele pensa? Pequei contra meu pai. Meu pai não vai me querer de volta. Não é isso? Não é isso que ele pensa? Já não tenho mais direito de ser chamado de filho. Não é isso? Jesus era muito bom, gente. Jesus era muito bom. Nós devemos toda a nossa devoção e reverência a ele, apesar dele dizer que não as quer. Mas o cara era muito bom, né? E se você considerar que tudo que ele falou foi muito deturpado, foi amplamente deturpado nesses mais de 2000 anos, a essência do ensinamento ter chegado a nós nos dias de hoje é um milagre. A culpa, então, é a consequência inevitável, porque nos diz não apenas que nós cometemos
um pecado que não pode ser redimido ao quebrar, né, quebrar em milhares de pedacinhos a unidade do céu, destruindo o nosso Criador e crucificando o seu Filho, mas nos diz também que nós somos inerentemente não redimíveis, porque nós somos cheios de pecado, nós somos pecadores. A nossa individualidade está agora inextricavelmente entrelaçada com o pecado, ok? E como é isso? Qual é a expressão disso, meus amores? É o corpício. É o corpício. Um minuto aqui. É o corpício. O corpício é a prova da separação. Eu tenho meu corpício, você tem o seu corpício, nós temos nossos corpícios e por aí vai, ok? Mas vamos chegar lá, que essa história é a minha favorita. Essa é a minha parte favorita de Um Curso em Milagres. É o mito da criação, é o que eu mais amo. Finalmente, óbvio, o nosso pecado merece punição. Uma vez que o objeto do nosso pecado é Deus, o novo inimigo que nós fizemos agora retorna da tumba para pegar de volta, para tirar de volta de nós, né? Para tomar de volta de nós a vida que nós acreditamos que nós roubamos dele. E então, nós tememos o seu amor, acreditando que ele vai nos destruir, né? Na verdade, a gente teme a Deus, a gente nem no nosso... Gente, isso tudo tá acontecendo no nosso inconsciente, tá? Se você achar que você tem que entender isso conscientemente, que você tem que encontrar uma correlação consciente com o que está acontecendo na sua vida, você não vai conseguir. Então, tudo isso está acontecendo no seu inconsciente. No seu inconsciente, você tem certeza absoluta que você é um pecador, miserável, desgraçado, e você está pedindo pela punição para compensar a culpa a qual você projeta. Tá bom? Desta forma, a mente, antes o lar de celebração da nossa existência, se torna o campo de batalha da morte, que irá seguramente chegar através das mãos cheias de ira do nosso Deus, que está retornando para... deixa eu ver o que ele está falando. Peraí, que essa definição aqui... para retaliar, né? Para pegar, aprender, tomar as nossas vidas. Nós agora temos um problema sério que está nos confrontando: a aniquilação instantânea. Deus virá atrás de nós. Lembre-se, entretanto, de que este problema não existe porque não há raiva em Deus e não há pecado a ser punido. Essa não é nada além do que uma história inventada pelo ego para nos motivar a que ficarmos sem mente. Aí a gente se afasta da nossa mente, acha que é um corpo. Nos afastamos do nosso espírito, achamos que somos um corpo, tá? O verdadeiro problema é que nós, o Filho único de Deus, acreditamos no ego, em vez de acreditarmos no Espírito Santo. E, ao termos feito essa escolha, tudo o que se seguiu foi simplesmente um modo de preservar a nossa decisão equivocada.
Isto é, a primeira decisão equivocada. A decisão equivocada de que preferimos ouvir a voz do ego e não a voz do Espírito Santo. Tá? Esse é um ponto muito importante. Esse ponto importante é a fundação da nossa discussão a respeito de sexo e dinheiro, forma e conteúdo. Esse problema da nossa escolha errada, que o ego nunca quer que nós reconheçamos, de outro modo, nós seguramente modificaríamos isso, né? Mudaríamos isso. Observe de que forma inteligente o ego ele define um problema falso, dando início a um casamento da individualidade com o pecado, tá? A gente tem que cortar isso não é verdadeiro. Então, esse conto de pecado, culpa e medo, ele é um conto que é proposital. No curso, Jesus nos diz que quando nós compreendemos o propósito, nós compreendemos tudo. Porque a única coisa que nós devemos perguntar a respeito de qualquer coisa é: para que serve isso? Qual é a lição que tenho que aprender, né? Portanto, para compreender o sexo e o dinheiro, nós temos que primeiramente compreender o propósito do ego para o mundo e para o corpo, nos distrair do problema real. A decisão... Peraí, deixa eu ler isso aqui bonitinho para não traduzir errado. A mente do tomador de decisões, de forma que nós possamos nunca mais novamente identificar nos identificar com o seu poder de escolher contra o ego. Peraí, eu acho que aqui tem um erro, peraí. De escolher em favor do ego. Aqui tem um erro mesmo, teve um erro aqui, tá? Então, a gente não vai querer fazer essa escolha novamente, tá bom? Basicamente é isso. Amanhã a gente vai continuar. A próxima sessão é muito grande, não tem como ler. O ideal seria que eu lesse a próxima sessão, porque ela faz uma tríade com as duas anteriores, mas não tem como, é muito grande, então eu vou ler amanhã. A próxima sessão fala do corpo, tá? Mas eu quero, antes de encerrar o vídeo, eu quero responder uma pergunta que eu recebi ontem, que eu achei bem curiosa, tá? Eu recebi muitos cumprimentos pela aula de ontem, tá? Agradeço muito, amo todos vocês, amo os comentários, tá? Mas eu quero responder uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo achar a pergunta aqui. Peraí, acho que tá aqui. Aqui, a Matilde. Oi, Matilde, beijo pra você. Matilde, acho que deve falar Weigand, o nome dela. Matilde Weigand, ela pergunta: oi, Jaque, e quando acontece um acidente, também é uma projeção? Que pergunta é essa? Essa pergunta merece ser respondida. Então, quando acontece um acidente na minha vida, ou quando eu testemunho acontecer um acidente na vida do outro, isso também é uma projeção? Sim, tudo é projeção. Se é uma projeção de uma coisa muito ruim, então é uma projeção que está sendo feita a partir da mente errada, da mente egóica, tá? Se é uma projeção de algo bom, então é uma projeção que está sendo feita a partir da mente certa. Às vezes da mente errada também, mas essa discussão fica para outra aula, tá? Mas vamos pegar essa ideia assim mais preto no branco. Não é assim, há matizes, né? Os tais dos 50 tons de cinza. Mas vamos pegar isso por agora. Então o que acontece? É uma projeção de culpa. É uma projeção, se for na minha vida, é uma projeção da mente individual, da minha mente. Se for
um desastre. Imagina, um vulcão entrou em erupção, matou um monte de gente. É uma projeção da mente coletiva. Mas a melhor maneira de você observar a situação não é pensando que é uma projeção. Que é uma projeção porque é uma lei, né? É uma lei. É a lei do espelhamento. O conteúdo da minha mente vai me ser refletido de volta pelas circunstâncias da minha timeline, do que está aparecendo na minha timeline, do meu holograma particular, né? Que às vezes também pode ser coletivo, às vezes não. Mas o acidente, ele é uma lição. Então, melhor eu faço se eu entender que todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Essa é uma das lições do livro de exercícios. Melhor eu faço se eu pergunto, meu Deus, para que serve isso na minha vida? Qual é o propósito disso na minha vida? O que eu acabei de ler. O que você quer que eu aprenda com isso? Qual é a virtude que eu tenho que desenvolver a partir disso? Qual é a mudança que eu estou relutando em fazer e que talvez esse acidente esteja me obrigando a fazer? O que eu tenho que aprender com isso? Às vezes, gente, nós estamos tão adormecidos, tão anestesiados, que a gente precisa de eventos catastróficos nas nossas vidas para que nós possamos fazer as mudanças necessárias, as mudanças que a vida está nos cobrando, porque nós já estamos maduros para o nosso despertar, tá? Tá bom? E o objetivo aqui é um só, é despertar. Eu não gosto de usar esse verbo evoluir, porque não é evoluir. Eu já sou perfeita, inteira, completa, maravilhosa e isenta de pecado. Eu só preciso me lembrar disso. Eu preciso despertar num nível profundo para a realidade de quem eu sou. Para essa mente certa. E aí eu co-criarei coisas positivas. Tá? Então, assim, o acidente é uma projeção? Sim, é. Né? Eu já contei aqui pra vocês que em 2015, em maio de 2015, eu quebrei o meu pé esquerdo num acidente bobo dentro de casa. E ao ficar com aquela botinha do Robocop durante 2 meses, quando eu tava prestes a... Não, eu já tinha tirado. Quando eu ainda tava em recuperação, tava fazendo fisioterapia, mas tinha tirado, eu levei um outro tombo e quebrei o meu pé direito. Sendo que na primeira fratura eu quase não senti dor, na segunda eu quase morri de tanta dor, né? E aí, já era uma pessoa extremamente espiritualizada, já ensinava um curso em milagres, tá bom? Mas eu precisei passar por aquilo para tomar uma série de medidas que eu precisava tomar em relação à minha vida. Eu estava super anestesiada. Foi a maneira extrema como o universo precisou agir comigo para eu parar e falar, cara, olha as coisas que você sabe que você tem que fazer. Entendeu? Então foi basicamente isso. E aí eu aprendi as lições que eram necessárias e, felizmente, então eu consegui captar a mensagem do universo e fazer as mudanças que eu precisava fazer. Mas a minha vida mudou muito, muito, em todos os sentidos. Tá bom? Então eu espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês. Eu vou ter que encerrar o vídeo agora, tá? Infelizmente. E amanhã a gente vai continuar essa discussão e eu espero encontrar o tal do texto que eu quero muito ler pra vocês, porque é maravilhoso. Tá bom? Deixo vocês então com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.